Olá, eu sou o Eduardo e você está no canal Excel Didático. Hoje eu vou apresentar a referência relativa e referência absoluta. Muita gente tem dúvida em como utilizar esses recursos e eu vou explicar direitinho como funciona. É bem simples, esses exemplos são bem didáticos. Aqui eu coloquei o primeiro exemplo, quando a referência ela é relativa. Ou seja, ela não tem nenhum vínculo com outra célula, nenhum vínculo específico. Então, quando você pega uma fórmula e você copia ela para outra célula, ele copia a lógica dela, mas mudando sempre qual é a linha e qual é a coluna. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um somatório dessa linha. Então, o totalizador, nenhum deles tem cifrão, que é o instrumento que faz com que a fórmula fique na forma absoluta. Então, nesse caso é simples, né? Nesse formato aqui, você já colocou, copia para baixo, você vê que ele copiou a lógica da fórmula, ou seja, ele não manteve a área de soma de B6 a M6, porque como ele está liberado dos cifrões aqui, ou seja, ele está na forma relativa, eu copio para baixo, ele entende que a intenção sua é manter a lógica daquela fórmula para as células seguintes. Fizer uma soma para cima, a mesma coisa. Ele vai pegar de B6 a B9, você copiando até aqui embaixo, ele copia a lógica da fórmula para você, sem problema nenhum. Até aí, todo mundo que já fez fórmula em Excel fez dessa forma aqui. Então, vamos para o próximo exemplo, que é a referência absoluta. Então, imagina que eu tenho um relatório aqui, que ele é igual ao de cima, só que apresentado em dólar. Então, eu preciso converter todos esses números aqui por essa cotação que eu coloquei aqui de 3,30. O que acontece? Eu vou pegar esse primeiro dado aqui, eu vou dividir pela cotação, e aí eu tenho resultado. É o valor do faturamento daquela filial em janeiro em dólar. Acontece que como ele está na forma relativa, quando você copiar ele aqui, por exemplo, para baixo, ele já vai dar erro. Por quê? Porque aqui ele estava pegando a célula B6 com o A14. Só que eu preciso fazer um travamento de modo que quando eu copiar essa fórmula, ele se mantenha preso à célula A14. Você viu que aqui embaixo quando eu copiei deu errado. Por quê? Porque quando eu coloquei para baixo, que eu copiei para baixo, ele interpretou que você queria pegar a segunda linha, que era essa aqui, e que você teria que descer mais uma, só que não é isso que eu quero. Então eu venho aqui e faço o seguinte. Para facilitar a colocação e exclusão dos cifrões, você coloca o cursor piscando em cima da célula que você quer ou do grupo de células que você deseja e aperta F4. Apertando F4, ele já coloca os cifrões para você. E se você clicar continuamente no F4, ele vai alternar para você até zerar os cifrões. Mantendo aqui, o que significa o cifrão aqui e esse cifrão aqui? Significa que ao copiar essa fórmula, ele vai continuar apontando para a mesma coluna e para a mesma linha, ou seja, independentemente para onde você for copiar essa fórmula, ele vai continuar mantendo o travamento ou obediência dessa fórmula a essa coluna e a essa linha, ou seja, a célula inteira. Então eu vou copiar agora para todo mundo aqui. E aí vai ver que deu certo. Porque para onde eu copiei a fórmula, ele vai ler o número que tem que buscar para poder fazer a conversão e vai manter a referência absoluta para a célula A14. Agora vamos mais um caso, que é o caso da referência relativa para a coluna e absoluta para a linha, que é esse caso aqui. Ele fica travado para a linha, mas não fica para a coluna. Coloquei um exemplo aqui. Vamos supor que eu esteja fazendo um orçamento. E aí eu vou precisar que os números previstos eles sejam 2% maior que o mês anterior, no caso de março 3% maior que o mês de fevereiro e assim por diante. Então eu vou marcar B6 para repetir aqui os valores em reais, vou copiar para baixo, nesse caso não tem mistério nenhum, eu estou usando a forma relativa, ou seja, quando eu copio para baixo ele vai ler esse daqui, vai pular para esse, depois para esse. E agora vamos fazer a fórmula usando a referência relativa para a coluna e absoluta para a linha. Então nós vamos pegar o valor anterior, multiplicar por 1 mais a taxa que está aqui em cima e fecha parênteses. Só que para que esse percentual ele fique preso àquela linha e fique livre ao movimentar lateralmente, eu preciso fazer um travamento. Mas antes disso eu vou mostrar o que acontece. Quando você copia para o lado, não tem diferença, ele faz corretamente porque eu estou na mesma linha. Mas quando você copia para baixo e para cá, você vê que tem erro porque ao invés de ele pegar o percentual, ele está pegando a linha do mês. Então o que a gente vai fazer aqui vai ser dar um F4 até deixar só o cifrão na linha. E agora eu vou copiar para o lado. Para o lado não vai fazer diferença, né? Mas a partir da segunda linha já faz.
Vou copiar para tudo aqui. Então o que ele fez? Ele pega o anterior, ele pega o percentual na linha 24 e faz o cálculo. Quando ele vira para o lado, o que ele faz? Ele pega o anterior, pega o percentual que está na linha 24 e na coluna D. Ou seja, a coluna está livre para ser relativa, ou seja, para ser alterada em função da direção que você está copiando, enquanto que a linha continua travada. Com isso, com uma única fórmula, eu posso copiar para todo esse bloco sem ter que ficar fazendo uma fórmula para cada linha e depois copiar para o lado. Entendeu? Isso economiza tempo, você entender essa lógica para facilitar essa utilização. Eu vou colocar aqui um percentual, que é um outro exemplo também, já com travamento absoluto e relativo. Eu vou calcular o percentual de cada filial em relação ao total. Então vai ser o quê? O N26 dividido por essa célula aqui, N30. Só que vai ter que ser sempre calculado em cima do N30, então eu preciso travar ele absolutamente, para quando eu copiar para baixo, ele continuar lendo o total. Então, vou colocar aqui. E aqui o 100% é ele sobre ele mesmo, sem problema. Eu vou utilizar isso aqui no último exemplo, que é o exemplo quando você tem referência absoluta na coluna e relativa para a linha. Vamos supor uma circunstância meio diferente, que é o seguinte. Eu vou fazer um orçamento aqui, só que linear. Eu vou pegar esses valores e vou distribuir eles igual, mês a mês, ao longo do ano, cujo total vai ter que bater com 599. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o total geral, vou multiplicar pelo percentual da filial 1, que eu estou na filial 1 aqui, e dividir por 12. Aí vamos tomar cuidado com os travamentos agora. Como eu preciso sempre utilizar o 599 aqui, que está na célula N30, eu preciso travar ele absolutamente, porque eu vou usar isso em todas as células. Pronto. E aqui, no O26, eu vou travar a coluna. Por quê? Porque quando eu copiar aqui para o lado, ele vai se manter nessa coluna, e quando eu copiar para baixo, ele vai ser relativo e vai pular pelas linhas. Então vou colocar aqui nesse formato. Então ele está lendo essa célula de forma absoluta e está lendo essa daqui absoluta na coluna e relativa na linha. Então quando eu copio para o lado, o que vai acontecer? Ele vai continuar se mantendo nessa coluna e aqui ele vai continuar se mantendo pelo fato de ser totalmente absoluto. Então a primeira linha não tem diferença. Agora quando a gente copia para baixo, você vai ver que ele pula uma linha porque a linha está liberada, não tem cifrão, mas a coluna está. Então quando eu copio ele para o lado, você vê que ele se mantém na mesma coluna O, mas ele pula de linha porque a linha está liberada aqui nessa célula. Aí eu vou pegar essa aqui e vou copiar para todo o resto. E aí você vai ver que ele vai mudando de linha conforme eu vou descendo, mas ele se mantém travadinho na coluna O porque eu quis que ele ficasse assim. Você vê que o total deu 599 com o final 599. Bom, gente, então foi isso por hoje. Uma dica rápida só para atender a dúvida geral do pessoal que tem dificuldade com essa questão de utilizar os cifrões, né? Além disso, o F4 ele ajuda você na hora de você tirar e colocar. E você pode fazer isso marcando várias células que ele faz isso tudo tranquilamente. Dê um like, por favor, no vídeo. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.